Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso online de imersão em resinas compostas em dentes anteriores. E essa aula é uma aula bem bacana, onde eu iniciarei a parte prática, demonstrativa, para que vocês vejam como que eu faço a confecção da minha guia de silicone, como que eu faço as estratificações em resina composta, seja uma estratificação simples ou seja uma estratificação um pouco mais complexa, tá bom? Então é muito importante que vocês nessa aula observem o modo com que eu trabalho com a resina composta, o modo com que eu manipulo essa resina no dente, porque isso são detalhes que fazem muito a diferença. A partir do momento que você for dominando as técnicas, dominando os materiais, vocês verão que os detalhes é onde farão a diferença. O detalhe onde a gente acomoda o pincel, o detalhe onde a gente acomoda a nossa espátula, então isso faz muita diferença. E a partir do momento que eu fui aprendendo nos meus cursos, aprendendo a enxergar os outros profissionais, os outros professores, o modo com que eles trabalhavam, isso fez a minha técnica evoluir mais e mais, tá legal? Então eu estou aqui abrindo para vocês todo esse aprendizado que eu tive para que realmente vocês aprendam e consigam executar no consultório de vocês essas técnicas de estratificação. E sempre quando nós falamos em estratificação em resina composta, nós temos que lembrar que nem sempre eu utilizarei uma estratificação complexa, né, utilizando corantes, utilizando uma resina de efeito, utilizando uma resina de dentina, de esmalte cromático, por exemplo. Existem estratificações mais simples, onde eu consigo estar utilizando muitas vezes apenas duas resinas, né? E é isso que eu quero passar para vocês nessa prática. Então nós iniciaremos confeccionando a nossa guia de silicone. Nesse caso eu estarei utilizando o Virtual, né? Que é um silicone de adição da Ivoclar. Eu gosto muito desse material pela consistência e também pela cor dele. Não necessariamente vocês terão que utilizar um Virtual, um silicone de adição caro como esse, né, que está aí entre os melhores do mundo. Mas é interessante que você utilize um material que tenha um contraste de cor bem interessante, tá? Eu já utilizei também alguns outros silicones de condensação, por exemplo, como o Zeta Labor. Porém o Zeta Labor ele é um material mais barato, ele tem uma consistência interessante, porém ele acaba esfarelando um pouquinho mais, ele acaba soltando esse farelo na nossa resina composta. E isso pode atrapalhar, né, o resultado final dos nossos trabalhos, tá bom? Então, caso você busque algum material, que busque um material que tenha um contraste de cor, tá bom? Sempre lembrem nesse detalhe, simplesmente pelo fato de vocês enxergarem a translucidez da nossa camada palatina, tá bom? Isso vai ser muito importante para vocês dominarem a espessura dessa camada, que é uma camada que ela tem que ficar muito fina, muito delgada, em torno aí de 0,2 a 0,5 milímetros, tá bom? Então vamos lá. Eu já deixei separado aqui então uma dose do nosso Virtual, como estou mostrando aqui para vocês, né? Selecionei esse material basicamente pela cor e também pelo fato dele não deixar muitos resíduos, muito farelo na hora que a gente estiver manipulando a resina composta. Então eu deixei já separado quase que meia dose, né? Seria aqui em torno de um pouco mais de 1/3 de dose da pasta pesada, tá? E aí eu vou iniciar a manipulação desse material. É sempre importante que você esteja com uma luva que não tenha látex, tá? Muitas pessoas às vezes acabam confundindo que o silicone de adição nós não podemos utilizar uma luva com talco, mas na verdade não é o talco que é o problema, e sim o látex no momento da manipulação desses materiais. Então ou você deve utilizar essas luvas de nitrilo, tá? Que não vem talco também na maioria das vezes, ou então lavar bem a mão e manipular esse material à mão livre, sem o uso de luvas, tá bom? Então aqui eu estarei utilizando essa luva, tá? E aí nós vamos iniciar a manipulação do material. Esse material nós temos um tempo de trabalho bem tranquilo, não é um tempo de trabalho muito curto, então nós não precisamos ter pressa, né? E nesse caso, o meu modelo que eu estarei utilizando para a confecção dessa guia vai ser o meu próprio manequim, né? Com os dentes originais aqui, com os dentes íntegros. Vamos supor que esse manequim onde eu estarei utilizando para fazer essa guia pode ser um manequim onde nós realizamos um enceramento diagnóstico, por exemplo, onde o laboratório fez um planejamento, seja um enceramento diagnóstico com cera ou seja um enceramento diagnóstico impresso numa impressora 3D. Então eu faço uma bolinha com esse material, tá? Deixo essa bolinha bem uniforme e aí eu vou acomodar na parte de trás do meu manequim, tá?
Então é muito importante que vocês acomodem aqui na palatina, tá? E aí eu peço que vocês apertem com o dedão para que realmente sobre material em espessura aqui na incisal dos nossos dentes, tá? E depois que você apertou na palatina, você vem e acomoda um pouquinho mais esse material na incisal desses dentes. É muito importante que nesse momento o material ele entre nas ameias incisais. Vocês lembram que eu comentei com vocês o que seriam as ameias incisais? São esses espaços aqui na ponta dos nossos dentes, tá? Para que realmente isso facilite a confecção da nossa concha palatina. Então observem como nesse momento eu já tenho basicamente a nossa guia quase pronta, né? É interessante que ela passe a incisal dos nossos dentes, ó, vou deixar ela um pouquinho mais reta e empurrar um pouquinho mais para frente, ó. Tá? Depois nós faremos o corte dessa guia de silicone com uma lâmina número 12 de bisturi, tá legal? Ó, é importante que realmente ela abrace, né, essas incisais. Existe uma maneira também da gente confeccionar essa guia sem realizar esse corte, mas aí nesse momento eu preciso acomodar ela sem deixar ela abraçar por vestibular esses dentes. Então ela não poderia estar passando dessa maneira, tá bom? Se eu fizer essa guia direto, né, sem deixar ela abraçar por vestibular esses dentes, às vezes eu consigo fazer uma guia que eu não precise realizar o corte dela com uma lâmina de bisturi, tá bom? Então observem aqui por dentro como é interessante sobrar esse volume ali por incisal. E sempre muito importante também que ela chegue até um pouco depois do dente que nós estaremos trabalhando. Então essa guia eu confeccionei como se fosse um trabalho de canino a canino, por exemplo, né? É uma guia que já tem um tamanho interessante. Se fosse um caso, por exemplo, de 10 dentes, aí é importante que esse material tenha um volume um pouco melhor e que ele estenda também até a mesial aqui do primeiro molar, tá bom? Então isso é muito importante, tá? Então vamos lá, vamos lembrar que esse modelo, esse momento, nós estamos fazendo uma guia com base num modelo de enceramento diagnóstico, como se esse formato desses dentes fossem o formato ideal que nós estamos esperando ou buscando para o resultado dos nossos pacientes. E aí essa guia eu vou estar utilizando para confeccionar uma classe 4 em um dos centrais, tá? Faremos também um lateral conoide, tá? E depois utilizarei a mesma guia para estar estratificando 4 facetas nos 4 incisivos, tá bom? Como se esses formatos dos dentes fossem o formato que nós estaremos buscando, tá bom? Existem também outros momentos onde nós podemos confeccionar essas guias, tá? Então imaginem que o paciente ele possua então uma classe 4 nesse incisivo central, que é uma classe 4 que está escurecida, é uma classe 4 que está com material antigo, porém o formato desse dente é um formato interessante, né? Se for um formato interessante, que você queira manter esse formato, né, estratificando essa nova classe 4, você pode sim estar utilizando a própria forma dos dentes do paciente, fazendo a guia de silicone direto em boca no momento que você for, antes, né, na verdade, de remover essa resina classe 4. Tá? Então esse é outro momento onde você poderia estar confeccionando essa guia de silicone, tá bom? Caso o paciente já chegue, por exemplo, com uma classe 4 fraturada, né, que o dente já esteja fraturado, você pode simplesmente confeccionar com uma resina provisória, né, com uma resina ali de gaveta que você tem no seu consultório, e você pode confeccionar uma classe 4 imediata, meio provisória, sem o uso de adesivo, sem o uso de ácidos, para que daí você confeccione essa guia com base no novo formato desse dente. E aí você vai estar fazendo uma restauração provisória, imediata em boca, e aí confeccionando essa guia de silicone para que essa guia te auxilie na confecção da sua concha palatina. E é muito importante, pessoal, que vocês realmente lembrem de confeccionar sempre que possível essa guia de silicone. Isso vai facilitar muito a estratificação de vocês. Caso você não consiga colocar a parede palatina no posicionamento correto,
isso pode interferir no resultado final dos seus dentes. Porque caso você confeccione a primeira parede já na posição errada, a sua estratificação no final vai acabar ou não batendo a cor, ou quando você der o acabamento nessa faceta, nessa classe 4, por exemplo, você vai acabar chegando na camada interna da resina, por exemplo, na camada de dentina. Então, você tem que posicionar exatamente a parede palatina onde ela deve ficar. Nem tão palatina e nem tão vestibularizado. Então, isso às vezes é difícil a gente controlar utilizando apenas a tira de poliéster. Por isso que é muito importante utilizar a nossa guia de silicone, tá bom? Ah, Rafa, todos os casos meus eu utilizo a minha guia de silicone? Não, não são todos os casos, né? Porém, na grande maioria dos casos, sempre que possível, eu utilizo. Eu só utilizo direto na nossa guia de poliéster, assim, realmente casos um pouco mais emergenciais, onde nós estamos ali no consultório, onde nós não temos um tempo tão suficiente para estar confeccionando uma guia de silicone imediata na boca do paciente, ou então pequenos acréscimos incisais, né, onde eu consigo ter um controle um pouco melhor do posicionamento dessa parede palatina. Às vezes numa fratura ou numa classe 4 muito extensa, mesmo que eu utilize uma tira de poliéster e tente posicionar ela adequadamente, é muito difícil a gente confeccionar essa parede palatina no posicionamento ideal, tá bom? Então eu friso novamente e peço que vocês, sempre que possível, executem e confeccionem essas guias de silicone, tá bom? Então vamos lá, o material já deve estar polimerizando. Vamos ver se ele já vai sair aqui facilmente do nosso manequim. Aí, ó. Saiu. E aqui eu tenho agora a minha guia de silicone, que copiou exatamente a anatomia palatina desse manequim, que está simulando o que está no lugar de um enceramento diagnóstico, tá bom? Para que a gente realize o corte dessa guia de silicone, nós temos que lembrar que o corte ele tem que ser no meio da nossa parede incisal, tá? A gente não pode cortar essa parede incisal, essa borda incisal, perdão, a gente não pode cortar em altura. Então, o posicionamento da minha lâmina número 12 tem que estar 45 graus com a parede palatina. Então, vamos lá. A parede palatina está nessa angulação, certo? Então, eu tenho que inclinar ela 45 graus com a minha parede palatina, tá bom? Esse é o posicionamento correto com a nossa lâmina de bisturi. Caso você deixe 90 graus essa lâmina, pode acontecer de você cortar em altura esse dente e ter que confeccionar uma nova guia de silicone, tá bom? Então vamos lá. Vou pegar aqui a minha lupa e vamos começar o corte dessa nossa guia de silicone, tá bom? Vou deixar ela aqui de lado, ó, para que vocês consigam ir enxergando, tá bom? E aí eu vou iniciar esse corte cortando o centro da minha borda incisal. Pode acontecer depois de eu ter que vir refinando isso, tá? Às vezes nem sempre de primeira nós conseguimos cortar perfeitamente, tá? Então vamos lá, ó. Mudar de ângulo. E aí, finalizando o corte, eu vou provar isso daqui ou na boca do paciente, né, ou direto no nosso enceramento. E nesse momento é importante que esse silicone não esteja ultrapassando a borda incisal. Ele realmente a gente tem que cortar no meio da nossa borda incisal, tá? Caso esteja abraçando, você tem que ir lá e corrigir. Então, para que eu visualize se está abraçando ou não, eu gosto de tirar e pôr várias vezes, ó. E aí eu vou olhando em todos os dentes, se está em algum local, né, que não esteja adequado, tá? Eu vou tirando e pondo, ó, bem pouquinho, mas a princípio está bem interessante. Ó, a incisal do canino eu vou ter que tirar um pouquinho mais, olha lá como está abraçando, tá bom? Eu deixo de enxergar a incisal, ó, por aqui, então vamos lá.
Vamos pegar aqui a incisão. Certo, vamos conferir aqui. Aqui, já está melhor, tá bom? Não faremos o canino, mas só para que vocês tenham uma noção um pouquinho melhor. Ah, Rafa, ficou bem torto aqui, né? Essa parte e tal. Pode acontecer, tá, gente? Eu vou dar uma ajustada agora. E caso vocês queiram também deixar essa região bem lisa, vocês podem utilizar aquelas borrachas que nós utilizamos para resina acrílica, tá bom? Essas borrachas é muito interessante porque o silicone ele fica liso, sem esses cortes, né? Sem essas resbarbas, tá bom? Então isso aí é um segredinho nosso aí que a gente consegue estar fazendo as guias num formato bem interessante, tá bom? Então aqui, ó, temos aqui a nossa guia cortada, beleza? Então é isso, galera. Vamos agora para a confecção da nossa estratificação da classe 4, né, ou de uma fratura de um terço médio, por exemplo, de um incisivo central. Pessoal, então dando sequência, já confeccionamos aqui a nossa guia de silicone, né, a nossa guia palatina. Nesse momento eu já dei um acabamento nela, né, com aquelas borrachas para resina acrílica. Observem como ela já fica mais lisa, sem aquelas resbarbas. Tá? Então fica bem interessante dar esse acabamento, tá bom? Não tem muito segredo, é só pegar aquelas borrachas para resina acrílica de peça reta e passar nessa região removendo aquelas resbarbas, tá bom? Aqui eu já fiz a marcação, né, do limite da minha fratura com a minha fissura. Vou marcar aqui novamente só para vocês verem, tá? Então vamos iniciar colocando o nosso sistema adesivo, tá? Que nesse caso eu estarei utilizando aqui o nosso Tetric N-Bond da Evoclar, tá? Nesse caso, como nós estamos em manequim, eu não vou passar o nosso ácido fosfórico, tá? Não precisamos, isso não vai influenciar aqui na minha adesão, tá? Então aplicarei aqui o meu sistema adesivo. Lembrem que eu falei para vocês na aula teórica de adesão, né? Hoje em dia eu não condiciono mais dentina, por exemplo, no meu consultório. Só em raros casos onde nós temos ali uma dentina terciária, uma dentina reacional, por exemplo. Na grande maioria dos casos eu tenho utilizado aí um adesivo autocondicionante, né, ou um clear fill, ou um adesivo universal, por exemplo, que é o single bond universal da 3M. Temos também o universal da Care, tá? Para que a gente não condicione muito a dentina, para não aumentar a nossa sensibilidade pós-operatória, tá? E quando nós trabalhamos com esses adesivos autocondicionantes, por exemplo, como um Clear Fill, são adesivos aí que possuem um potencial de adesão, uma força de união também muito superior, tá? Nesse caso, o nosso manequim ele já possui um bisel aqui também, então é importante que vocês realizem um bisel nessa incisão em torno aqui de 2 milímetros, tá? O bisel ele não tem uma função estética apenas, o bisel ele vai ter uma função estrutural também, que vai estar aumentando a resistência dessa restauração, tá bom? Então espera um tempo, 40 segundos mais ou menos, joga um jato de ar para evaporar esse solvente desse adesivo, tá bom? Sem pressa, sem correria, não adianta ter correria nesse momento. Passa um fio dental nas interproximais para ter certeza que esse adesivo não grudou nas minhas interproximais e aí eu vou polimerizar esse adesivo, tá bom? É importante que esse fotopolimerizador não esteja muito longe. A cada 1 centímetro de distância que nós ficamos com o nosso fotopolimerizador, ele perde metade da sua intensidade de luz, tá bom? Então lembrem, ó, a cada 1 centímetro ele está chegando metade da intensidade de luz. A partir do momento que eu aproximo, nós já temos aqui a intensidade total que nós selecionamos aqui no fotopolimerizador. Nesse caso, estou utilizando aqui o Valo da Ultradent, tá aí entre os melhores fotopolimerizadores do mundo. Na minha opinião, é o melhor fotopolimerizador do mundo. Aqui eu estou utilizando ele no modo intermediário, tá? O Valo ele possui 3 intensidades, então nesse botão de trás eu aperto e seguro para mudar os nossos níveis. A partir do momento que o laranja estiver piscando, ele está no máximo de intensidade a 3200. E se eu aperto e seguro, ele vai para o modo mais inicial, que é, salvo engano, 1000 mW por centímetro quadrado.
e eu gosto de utilizar ele aqui no modo intermediário, tá bom? E aí vamos então iniciar a confecção da nossa concha palatina em resina composta. Nesse caso, nós faremos uma estratificação simples, utilizando apenas 2 resinas compostas. E nesse caso eu utilizarei aqui uma resina A1 de esmalte da Empress Direct na nossa concha palatina, na nossa parede palatina, também nas interproximais e na nossa parede vestibular, tá? Já na nossa camada interna, na nossa camada de dentina, eu utilizarei aqui uma dentina A2 da Empress Direct, tá bom? Realizando aí uma estratificação simples nessa fratura de classe 4. Então sempre lembrem que nem sempre eu vou precisar aí fazer uma estratificação complexa, porque isso vai depender do dente vizinho, se é um dente que possui muita translucidez, que possui diversas cores, né? E é isso que vai ditar a quantidade de resina, né? O quanto de caracterizações que nós teremos que fazer, tá bom? Então, sempre importante, antes de vocês iniciarem aí a acomodação da resina na nossa concha, na nossa guia de silicone, é importante que vocês peguem uma resina, por exemplo, de gaveta, uma resina que esteja vencida, façam uma bolinha com essa resina, ó, tá? E esfreguem aqui nessa guia de silicone, para que a gente comece a incorporar partículas de carga nessa guia de silicone. Isso vai facilitar com que essa próxima resina que nós iríamos acomodar aqui, que ela grude com mais facilidade, tá bom? Para que ela não fique muito lisa, tá? Então isso facilita bastante, tá bom? Então eu vou pegar aqui um pouco de resina do meu esmalte A1 da Empress Direct e vou acomodar na minha guia de silicone. Observem que caso eu venha e tente colocar essa resina aqui, ela não gruda, ó, na guia de silicone. Então, qual que é o modo certo da gente fazer isso? Eu tenho que apertar e puxar. A partir do momento que eu aperto e puxo, a resina ela fica em posição, tá bom? E eu gosto muito também de estar utilizando os brunidores, tá? O brunidor, ele vai facilitar a nossa acomodação da resina nesse momento, tá? E aí eu venho pelas laterais, eu aperto e puxo, para ir espalhando essa resina por essa guia de silicone, tá bom? Caso eu só encoste e erga, a resina vai vir em posição junto com o meu brunidor, tá? E aí eu vou arrastando. É importante utilizar aí um silicone de adição para que você vá enxergando a translucidez da sua resina composta. Observem, ó, como vai ficando translúcido a resina composta. Caso eu utilize aí um silicone de condensação, por exemplo, sem contraste de cor, como por exemplo o Zeta Labor, que eu já utilizei várias vezes, a gente tem um pouco mais de dificuldade para estar deixando isso uniforme, tá bom? Então é interessante estar utilizando um material com contraste, né? Como eu disse, não precisa ser um Virtual, mas que seja um material que tenha contraste de cor, tá bom? E aí eu gosto de vir com a minha espátula fissura, que ela é a ponta arredondada, e eu removo esse excesso. Se eu venho com a minha espátula, por exemplo, e tento cortar aqui, pode acontecer de vir alguma resbarba desse silicone e incorporar ali na resina. Então eu gosto dessa pontinha arredondada porque eu tenho certeza que ela não vai estar tirando nenhuma resbarba ali do meu silicone de adição, tá bom? Então vamos lá. Já fiz a minha aplicação do sistema adesivo, polimerizei, rompi as interproximais e aí agora eu vou levar em posição a minha concha palatina, tá? É muito importante que você visualize se você teve contato aqui da sua resina com o seu dente, tá? Para ter certeza que ele vai estar grudando ali nesse dente. Observem a espessura dessa camada, como não é uma camada espessa, ela fica bem fininha, aqui em torno de 0,3, 0,5 milímetros. E aí eu vou polimerizar essa parede palatina que nós fizemos com o esmalte A1 da Empress Direct, que é um esmalte cromático, né? Lembrem, quando eu falo de um esmalte cromático, é um esmalte que tem croma, é um esmalte que tem saturação, tá?
polimerizo de 2 a 3 vezes. E aí eu vou remover a minha guia de silicone para depois finalizar a minha polimerização, tá bom? Removo a minha guia, observem como eu já tenho exatamente o formato do meu dente, já tenho uma translucidez interessante, e aí eu vou finalizar a minha polimerização por palatina. Beleza? Finalizando essa polimerização, vamos romper aqui as interproximais. Você pode passar o fio dental sempre forçando ele sentido cervical do dente. Eu vou mostrar aqui para vocês, para que vocês apertem para baixo, tá? Para que vocês não quebrem essa parede palatina. Ó. Venha e aperte para baixo. Aí você vai estar rompendo essa interproximal sem fraturar essa parede palatina, tá legal? Feito a nossa parede palatina, agora nós vamos confeccionar as nossas paredes interproximais, utilizando também o nosso esmalte cromático A1 da Impress Direct, tá bom? Lembrem que sempre a nossa parede interproximal tem que ser a mesma da nossa parede vestibular, tá? Então eu vou posicionar aqui a minha tira de poliéster. É importante que essa tira esteja entrando dentro do sulco gengival quando essa fratura tenha proximidade ali com a papila, tá bom? Nesse caso, né, na verdade em todos os casos, eu indico vocês deixarem a parte palatina dessa tira mais para cima do que a vestibular. E a vestibular fique mais próxima do nariz do paciente. Para que o momento que você for aproximar e apertar com o dedo aqui atrás, para que essa tira de poliéster ela saia aqui na incisal do dente vizinho e não para que você posicione dessa maneira assim. Ó. Assim ela acaba ficando num posicionamento um pouquinho mais inadequado, tá? Então deixe a parte palatina um pouco mais para cima e a vestibular um pouco mais próximo do nariz do paciente, nessa maneira aqui, tá bom? Isso vai facilitar para que a hora que você aperte aqui na palatina, essa vestibular ela abra um pouquinho mais e facilite a acomodação aí do material, tá bom? Então vamos lá. Vou pegar aqui um pouco de resina da minha resina A1 da Impress Direct. Nesse momento eu não preciso pegar muita resina, então peguei aqui uma quantidade pequena, tá? E aí eu vou começar a minha acomodação dessa resina, tá? Então venho, coloco ela em posição, deixo ela ali em posição, viram que eu vim, acomodo e puxo para a resina ficar em posição. E aí eu vou acomodar essa resina, ó, e vou apertando ela para ela ir em direção à minha parede palatina, tá? Para realmente não ficar nenhuma bolha, não faltar material lá na palatina. Então primeiro eu aperto e depois eu espremo ela sentido ponto de contato. Ó. Eu aperto ela para realmente ela encostar ali no ponto de contato. Observem aqui na incisal que eu estou acompanhando a minha meia incisal mesial, tá? Para que eu não perca a minha curvatura dessa meia, que o meu enceramento diagnóstico ou então a minha guia de silicone aqui me deu, tá bom? Então primeiro eu levo em contato ao ponto de contato e depois eu entro nessa área para aprofundar um pouquinho esse perfil de emergência aqui interproximal, tá? E trago para cima do dente também. Essa parede interproximal, ela não pode ficar mais alta do que a parte vestibular do terço médio cervical, tá? Ela tem que vir morrendo em zero aqui na incisal. Observem que ela fica uma rampinha morrendo em zero ali na incisal, tá bom? Acho que ficou fácil de vocês enxergarem, tá? Lembrem que essa parede interproximal ela não pode aqui ultrapassar em torno de 0,5 a 0,8 milímetros de espessura, tá? Que é a espessura média das nossas paredes em esmalte interproximal. E aí eu vou polimerizar essa parede. Só um minutinho que eu vou dar um acabamento aqui. Aí. Sempre acompanhando a curvatura, ó.
beleza? E aí eu vou polimerizar. Polimerizo o meio de longe mesmo, para não mexer a minha tira de poliéster. Depois que endureceu, eu posso tirar a minha tira de poliéster e polimerizar mais de perto, tá? Observem que aqui agora nós já temos uma parede interproximal em torno de 0,5 a 0,8 milímetros, acompanhando a curvatura da nossa meia mesial e incisal, tá? E ela não pode ter uma altura muito grande dessa parede também. Não sei se está visível ali para vocês na câmera, porque ela tem que vir morrendo em zero na incisal, tá bom? Vamos ver se por aqui fica melhor. Ela tem que ficar mais baixa do que a nossa última camada de esmalte vestibular, porque o esmalte vestibular ele vai abraçar essa parede interproximal. Ele não vai morrer aqui em zero, no início da parede, não. Ele vai abraçar por cima e vai morrer lá na palatina, no ponto de contato, perdão. E aqui nós já temos o nosso ponto de contato mesial pronto, beleza? E aí vamos então para a confecção da nossa parede interproximal distal, tá? Então eu coloco novamente aqui a minha tira de poliéster. A tira de poliéster eu gosto de deixar ela nesse posicionamento, como eu disse para vocês, para que ela saia na incisal dos dentes vizinhos, tá bom? Vou pegar uma quantidade aqui pequena de resina, né? Não é uma parede bem pequena, bem fina, tá? Deixo em posição, certo? E aí eu vou começar a acomodar essa resina aqui na interproximal. E vou apertando ela para baixo para ela ir sentido a nossa parede palatina, tá? Observem que aqui vai sobrar bastante material, então aqui eu vou precisar remover bastante excesso. Então eu vou jogando para incisal, jogo e depois eu corto, tá? Aperto novamente para a nossa distal, para que ela entre lá no ponto de contato. E aí eu entro com a minha espátula fechando um pouquinho, para que ela não fique quadrada, né, aquele excesso de material. E ela também não pode ficar muito alta, né? Então ela tem que morrer em zero lá na incisal e aqui ela não pode ultrapassar a altura da nossa parede vestibular, tá bom? E aí ela vai morrendo em zero na incisal, acompanhando a curvatura em incisal. Ela não pode ficar quadrada aqui, ó, senão ela vai estar perdendo todo aquele formato que nós ganhamos com o enceramento diagnóstico ou com a confecção ali da nossa guia de silicone, tá bom? Então é isso, galera. Vamos polimerizar e aí a nossa parede distal interproximal já vai estar pronta. Lembrem, sem encostar na tira de poliéster, polimeriza uma ou duas vezes. E aí eu removo a minha tira de poliéster e termino a minha polimerização. Observem que aqui eu já tenho as duas paredes interproximais, em torno aqui de 0,5 a 0,8 milímetros. É muito importante que a gente sempre delimite muito bem essas paredes, então ela tem que ficar realmente morrendo em zero lá, né, dando um ângulo vivo lá com a palatina, tanto mesial quanto distal, tá? Ela não pode ficar espessa, esparramada aqui na palatina, ocupando o espaço da dentina. Então é muito importante que você delimite exatamente, ó, aonde está cada parede, tá? Olha como ela está bem delimitada aqui, ó. Beleza? Então, finalizando as nossas duas paredes interproximais, com o esmalte cromático A1, que é o mesmo esmalte que eu vou utilizar na parede vestibular, vamos iniciar a confecção aqui da nossa
da nossa camada interna, da nossa camada de dentina, tá? Que nesse caso estarei utilizando aqui a nossa resina de dentina A2 da Empress Direct, tá? Nesse momento é importantíssimo que você pegue uma quantidade bem significativa de resina, não pode ser pouco resina nesse momento, tá? Para que realmente tenha excesso e sobre material, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então eu aperto e puxo, a resina fica em posição. As resinas da Empress Direct é uma resina muito conhecida por ser uma resina muito pegajosa. Então muitos profissionais não gostam de trabalhar com ela por ser uma resina muito pegajosa. Porém, se você vai pegando o jeito de trabalhar com ela, vocês verão que é uma resina muito interessante e muito boa. Eu gosto muito realmente de trabalhar com essas resinas, tá? E nesse caso de restaurações classe 4, nós temos uma espátula que nós chamamos de espátula Misura, que foi proposto pelo grupo Style Italiano, né, pela Quinelato, pela LM Art, perdão. Eu removo aqui para essa dentina não passar para cima do bisel por enquanto, tá bom? E eu preencho toda essa cavidade, certo? Então de início eu vou preencher toda essa cavidade. Observem que ela está preenchida, eu vou pôr até um pouquinho mais para vocês verem como é importante ter excesso de material nesse momento, tá? Pois eu vou utilizar uma espátula que vai me ajudar no corte e na remoção desse excesso de resina. Beleza? Então pegarei aqui a minha espátula Misura, tá? Essa espátula ela tem um dosador na ponta, então eu vou acomodar essa ponta mais fina lá no meu bisel, tá? Então observem de lateral, eu vou acomodar essa ponta mais fina lá no meu bisel e esse corpo desse instrumento mais largo, ele começa aqui com 0,5 e vai aumentando a espessura, tá? Então é essa espátula que vai me dosar o espaço da minha camada final de esmalte, para que realmente a gente não coloque uma camada de dentina muito espessa. Então eu venho, apoio ela lá no meu bisel, a pontinha lá no meu bisel, e eu puxo ela de disto mesial e removo esse excesso. Aí observem como o meu volume de dentina já está delimitado, deixando aqui em torno de 0,5 a 0,8 milímetros, que é o espaço que eu preciso para estar confeccionando a minha camada de esmalte, certo? Então essa espátula ela facilita em muito para a gente estar realmente deixando o espaço suficiente para a nossa camada de esmalte final, tá? Você depois pode vir acomodando essa resina melhor. É interessante que a nossa camada de dentina não suba até todo o nosso bisel. É interessante que ela suba até o meio do seu bisel apenas, tá? Porque do meio para cima será a sua camada de esmalte que vai estar subindo para cima desse bisel, tá legal? Removo aqui os excessos laterais. Lembrem que essa camada de dentina ela não pode estar subindo aqui em cima dessa parede mesial, ela não pode estar subindo na parede distal. E eu sempre gosto também de delimitar muito bem essa parte em dentina. Tá? Então eu delimito ela na mesial, delimito ela um pouquinho aqui na distal, e aí eu vou vir removendo esse excesso incisal de dentina. Tá? Então, dependendo do quanto de translucidez que você quer buscar, você vai deixar ou remover a quantidade do excesso de resina aqui nessa região incisal. Tá? Então, se for o dente vizinho e tiver uma translucidez incisal bem marcada, você pode vir e remover uma quantidade maior aqui de dentina. Tá? Mas é sempre interessante você remover aqui em torno de 1,5 a 2 milímetros nessa incisal, tá? Para que a gente consiga estratificar os nossos mamelos. Arredondo aqui essa parte distal, arredondo essa parte aqui mesial, tá bom? E aí eu vou confirmar o volume. Observem que ele já aumentou o volume nessa parte mesial, ó. Né? Tem uma barriguinha aqui, isso eu não posso deixar dessa maneira. Então eu posso voltar com a minha espátula Misura e aí eu vou remover essa barriga que havia formado lá. Para que isso não atrapalhe
a minha estratificação da minha camada de esmalte final. Beleza? Isso é muito importante, gente. Se você erra na espessura da sua camada de dentina, você automaticamente já errou na sua camada de esmalte. Porque a sua camada de esmalte ela vai acabar ficando muito fina, ou às vezes até no acabamento você acaba removendo todo o esmalte e acaba caindo na sua camada de dentina, tá bom? Então vamos lá. Para fazer a minha estratificação dos mamelos, lembrem que nós temos 3 lóbulos dentinários no nosso central, né? Então nós temos o lóbulo mesial, temos o lóbulo central um pouquinho mais largo e o nosso lóbulo de desenvolvimento distal, tá? Então primeiro eu gosto de fazer uma marcação aqui com a minha própria espátula, ó. Deixo bem evidenciado aqui a dentina, faço uma marcação na mesial, duas aqui no central, ó. Certo? Para ir marcando os nossos mamelos. Você pode abrir um pouquinho aqui entre o lóbulo de desenvolvimento mesial e o central. Certo? Deixando um pouquinho mais evidente. E aí você pode ir puxando para a incisal. Quando você vai puxando para a incisal, você vai afinando esses mamelos. Beleza? Confiram antes de polimerizar o volume dessa dentina. Lembrem que ela não pode estar muito volumosa. Nós temos que ter aqui, ó, vou deixar aqui nessa forma para ficar mais fácil de vocês enxergarem, ó, com fundo preto. Ela não pode estar ultrapassando o volume vestibular desse nosso dente, ó. Olha como ela está fininha. Beleza? Observem de perto. Posso marcar um pouquinho mais aqui se quiser, ó. Aqui, aqui. E é isso, eu vou polimerizar. Então, finalizada a nossa camada de dentina, pessoal, agora nós vamos para a nossa parede vestibular. Lembrando que nesse caso nós não precisamos de uma translucidez incisal tão interessante, porque nós não estamos trabalhando com uma resina na palatina tão translúcida. Eu estou utilizando aqui um esmalte cromático na minha palatina. E isso também influencia na minha translucidez incisal. Então, nesse caso, como é uma estratificação um pouco mais simples, o dente vizinho é um dente que ele não possui uma certa translucidez incisal. Então, nesse momento, eu não vou estar utilizando, por exemplo, uma resina de efeito entre esses mamelos. Entre esses mamelos, eu já vou jogar direto o meu esmalte cromático vestibular, que vai ser a minha própria resina de esmalte A1. Tá bom? Para ser uma estratificação realmente bem simples, sem muitos detalhes. Nas próximas estratificações, como eu disse para vocês, nós entraremos mais aí em resinas de efeito, uma resina transopalescente, né? Uma resina trans 30, por exemplo, ou uma trans da Stellite Omega, por exemplo, tá bom? Então vamos lá. Finalizando as nossas paredes interproximais, nossa concha palatina e nossa camada de dentina, vamos agora para nosso esmalte vestibular. E nesse momento, gente, é muito importante que vocês utilizem um incremento único por vestibular. Não fique colocando incrementos pequenos, porque se você coloca um incremento pequeno, polimeriza, coloca um incremento pequeno, polimeriza, a hora que você vem dando acabamento, você vai enxergando essas linhas de união e isso não vai ficando muito natural, tá? Você enxerga isso após o acabamento. Então é importante que você realmente pegue uma quantidade significativa de resina no seu tubete, tá? Então, ó, vou pegar aqui até em exagero para vocês verem, para que realmente seja bastante resina, tá? Só para deixar bem claro, para vocês não tentarem economizar nesse momento, tá? E aí eu vou acomodar essa resina por vestibular. Eu gosto muito dessa espátula número 3, que tem essa ponta arredondada, para eu acomodar e espalhar a minha resina de esmalte por toda a vestibular
dessa minha classe 4. Eu puxo ela para cima do bisel. Observem que eu não estou me preocupando com detalhe agora, só estou estendendo ela por toda a restauração. Ó. Estendi ela por toda a restauração, excesso de material. E aí, após eu tendo certeza que eu tenho a quantidade de material necessária para estar estratificando aqui as minhas arestas com o volume necessário, aí eu vou começar a dar forma para essa camada de esmalte, tá? Então, observe que nesse momento o meu ponto de contato mesial ele já está pronto. Muitas vezes eu não preciso nem colocar uma tira de poliéster aqui, por exemplo, para dar o meu acabamento interproximal. Observem que essas espátulas finas, elas entram nas interproximais e eu vou até o ponto de contato e corto esse excesso de resina que eu estou colocando por vestibular, tá? Na distal a mesma coisa. Eu já vou empurrando essa resina para que ela cubra a nossa parede interproximal que eu já havia feito. Olha como eu fiz a resina morrer lá quase no ponto de contato, quase na palatina, abraçando aquela parede de esmalte que nós havíamos confeccionado. Tá? Então, ó, as interproximais praticamente estão prontas. Agora basta eu fazer morrer em zero essa resina aqui na cervical e cortar ela também na incisal, tá? Observem como já facilitou e muito o nosso trabalho. Eu gosto de utilizar nesse momento essas espátulas bem fininhas, bem delgadas e também o uso de pincel, tá? Faço morrendo em zero e aí eu venho puxando para a incisal esses excessos. Vamos lá. Tá? Caso eu queira cortar, eu gosto de ir cortando e jogando para a palatina. Ó. Os excessos, vou empurrando para a palatina. E aí eu corto esse excesso que ficou aqui por palatina. Ó. Beleza, pessoal? Olha, observem o volume. Nesse momento eu tenho que ter excesso de volume. Não posso estar com menos volume do que o necessário, tá? E aí eu vou começar a marcar um pouquinho mais as minhas arestas. Ó. Vou pegar o meu pincel, eu gosto muito desse pincel Hotspot, tá? Hotspot Design, é um pincel que ele tem as pontas, as cerdas bem durinhas, bem finas, tá? Vocês podem umidificar essas pontas com um modelador de resina, por exemplo, Modeling Resin da Bisco, tá? Isso daqui que eu comentei para vocês usarem, por exemplo, para molhar a pontinha do pincel. Então eu molho, coloco uma gotinha aqui, molho a ponta do meu pincel, somente para o pincel não estar grudando muito na minha resina. Removo o excesso e aí eu tenho a minha ponta do pincel já umedecido, tá? Venho nas interproximais, ó, eu entro com o meu pincel nas interproximais, entro na interproximal distal e aí eu vou acomodando esse pincel, já dando a minha anatomia, ó, das minhas arestas, venho arredondando as minhas arestas. Na incisal eu já vou dando os meus detalhes incisais, ó, com o meu pincelzinho. E aí na parte vestibular, observem que eu vou apertando a resina, ó. Eu não vou puxando a resina dessa maneira. Eu só vou acomodando o pincel, por isso que eu gosto dessa resina de esmalte da Empress, porque com o próprio pincel, gente, olhem como eu já vou marcando a minha aresta mesial. Olha como vai dando cara, ó.
Venho aqui, eu vou empurrando um pouquinho a resina para erguer a minha aresta distal, ó. Olha como já está marcando a minha aresta ali distal, ó, e ela fica arredondada. Empurro aqui também para formar a minha aresta mesial. E aí eu vou acomodar um pouquinho mais essa resina aqui no centro. Sempre empurrando para incisal para depois eu cortar o excesso. Corto o meu excesso com a minha espátula. Vou jogando para a palatina. Depois eu venho e corto o meu excesso. Volto com o meu pincel, ó. Vou marcar novamente aqui a minha aresta mesial. Vou marcar novamente aqui a minha aresta distal, ó, empurrando a resina. E sempre, gente, antes de polimerizar, vocês têm que ter certeza de que vocês deixaram volume nas arestas em excesso, tá? Porque ainda nós viremos aqui com multilaminada, viremos com borrachas. E se você deixar muito em cima o volume, ó, ó como já tá legal, vocês acabarão deixando com pouco volume. E aí vocês terão que fazer aí remendos nessa parte vestibular, que não fica tão interessante, tá? Olhem lá como ficou legal, ó. O volume já está bem próximo. E aí eu vou polimerizar para daí a gente dar início ao nosso acabamento. Ó, aqui eu posso puxar a resina um pouquinho. Gosto de ir acomodando e puxando com as cerdas nesse sentido também, para a resina morrer em zero aqui na cervical. Uma dica também que ajuda muito nesse momento, gente, existe essa resina Flow, por exemplo, da Empress, uma resina Trans 30, que é uma resina que tem bastante carga. Então eu posso pôr uma gotinha aqui na minha luva, ó, molho o meu pincel, tá? E aí eu venho com essa Flow aqui nessa região, na emenda entre a resina e o dente, que a Flow vai entrar nesse degrauzinho e vai suavizar mais ainda essa emenda entre dente e resina, tá bom? Que a gente vai acabar uniformizando também com a nossa borracha, tá bom? Vamos jogar essa aresta um pouco para dentro, o dente está um pouco largo. A partir do momento que eu jogo para dentro a aresta, ele já fica com um aspecto um pouco mais estreito. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou polimerizar, ó, para depois a gente terminar dando o acabamento.
Beleza? Finalizamos então a estratificação em resina desse dente com uma fratura, né, uma fratura classe 4. Agora nós vamos iniciar a parte de acabamento e polimento desse dente, tá? Então eu sempre gosto de estar utilizando as lâminas número 12, por exemplo, tá? Aqui eu tenho uma lâmina número 12, os discos de acabamento para estar arredondando também essas áreas interproximais, e as borrachas também de acabamento e polimento, tá bom? Utilizo também as multilaminadas e também algumas diamantadas para a gente estar texturizando um pouquinho essa vestibular, tá bom? Isso eu vou estar resumindo e especificando bem certinho para vocês agora nesse vídeo, tá? Então vamos lá. Quando que geralmente eu uso a minha lâmina número 12, né? A lâmina número 12 ela é muito interessante para a gente estar usando nessas áreas interproximais, tá? Porque nesse momento, vocês conseguem ver que eu já deixei um perfil de emergência interessante aqui, ó. Observem que a minha resina ela já está tendo um perfil de emergência legal. Mas caso você acabe errando e acabe deixando muito excesso aqui, de modo que a resina entrou e ficou quadrada, né, nessa área interproximal, você pode vir com a sua lâmina número 12, você posiciona ela a 45 graus e você vai esfregar ela nessa área interproximal, aprofundando essa região e deixando ela sempre bem arredondada, tá? Sempre com a mão firme, com movimentos não tão fortes, né? Tem que ter uma certa leveza, porque senão você remove muita resina, tá? E aí na distal, por exemplo, eu posso aprofundar e eu venho raspando essa região para estar removendo um pouquinho esses excessos. Eu gosto muito também de usar a lâmina número 12 na região cervical, né, em facetas, para estar removendo qualquer degrau que ficar ali, qualquer excesso de material, tá? Ó, e eu vou raspando, observem que eu vou raspando. Parece que está tirando quase nada, né? Mas vai tirando esse farelinho, ó. Esse farelo é resina que eu estou aprofundando aqui nessa região. Beleza? E aí então, eu pegarei aqui o meu kit da Cosmident, né? Nós temos aqui o meu kit da Top Finisher, da Cosmident. É um kit de polimento, onde nós temos a nossa pasta Enamelize, tenho as minhas borrachas, né? A minha borracha de granulação um pouquinho mais espessa, a minha borracha rosa, que tem uma granulação um pouquinho mais fina, o meu disco ASAP e tenho aqui também os nossos discos de acabamento de lixa, tá? Então esse kit é bem interessante, tá? Ele vem com um mandril e também com os nossos FlexiBuff, né? Que são os nossos feltros, tá? Então é um kit bem interessante que você encontra aí no site da Cosmident. Tá? Se vocês tiverem interesse, podem entrar em contato comigo aí ou com o pessoal da Cosmident para estar efetuando a compra, tá bom? Então vamos lá, vou pegar aqui um disco azul de acabamento, junto com o meu mandril, tá? Para estar iniciando aí o nosso acabamento das áreas interproximais. Observem que eu entro com o disco 45 graus e vou jogando para dentro para ir arredondando as minhas arestas, ó. Posso abrir um pouquinho essa meia também, tá? Na parte distal eu faço a mesma coisa, eu entro com ele e jogo para a área central. Esse dente ainda está um pouquinho mais largo que o dente contralateral. Vamos fechar um pouquinho mais.
beleza? E aí eu já tenho, ó, as áreas interproximais bem marcadas, tá? Posso estar abrindo um pouquinho mais essa meia incisal distal. Beleza? E agora eu já gosto de entrar com as minhas pontas diamantadas. Gosto muito da 2200 da KG. Então eu tenho aqui também, pessoal, o meu kit da KG, tá? De brocas. O meu kit da KG, ele vem aqui com 6 pontas, tá? Temos aqui a 2200, que eu acabei de pegar, a 7664, que é uma multilaminada que corta bastante, tá? Temos aqui a 9406FF, que tem várias lâminas para dar aqui um acabamento palatino nos nossos dentes. Temos ali a 9714, tá? Que é muito interessante para fazer o sulco de desenvolvimentos e tirar ali qualquer irregularidade da nossa face vestibular. E tem essa 9904FF, que eu gosto muito para tirar o excesso cervical dos nossos dentes, tá bom? Temos a 3118, que também é F, diamantada, que eu gosto também para dar acabamento palatino. E temos também a 2134FF, que é boa para dar ali os nossos sulcos de desenvolvimento vestibular, tá bom? Então, um kitzinho aí simples, né? Não tem muitas pontas, mas interessante caso você tenha interesse aí de estar comprando, você tem acesso também pelo site da KG, tá legal? Ou podem entrar em contato aí comigo. Então vamos lá, peguei a minha ponta diamantada 2200, vou deixar aqui numa velocidade baixa, tá bom? E aí, nesse momento, eu posso ir bem leve, somente uniformizando essa parte vestibular, tá? Ah, Rafa, você não vai marcar as arestas? Eu vou, já já, eu só estou tirando e uniformizando um pouquinho essa parede vestibular. Já abaixando um pouquinho essa área central, sem ainda desgastar as arestas, tá bom? Observem que eu não desgastei as áreas de arestas, que são as áreas mais altas, tá? E aí após eu fazer já esse leve desgaste, só para uniformizar aqui essa parte vestibular, essa face vestibular, agora eu vou entrar com a minha lapiseira, né, com o meu grafite vermelho. Então eu gosto de sempre estar utilizando 2 grafites, um grafite vermelho e um grafite preto ou azul, tá? Então primeiro eu começo marcando com o vermelho e depois eu vou para o grafite escuro, tá? Deixo meu grafite 45 graus e eu vou riscar com a barriga do meu grafite, ó. Observem que eu não estou passando a ponta do meu grafite, tá? Observem que eu vou passar a barriga dele para a barriga do grafite estar fazendo a marcação da minha aresta, que é a parte mais alta ali da restauração, tá bom? Faço a minha marcação da aresta distal e aí eu venho para fazer a minha marcação aqui da minha aresta mesial. Beleza? Essa marcação em vermelho, ela me mostra que a minha aresta real, ela está nesse local. Porém, nem sempre essa marcação é onde eu quero deixar a minha aresta. Então eu posso vir com o meu outro grafite e aí eu vou riscar onde eu quero deixar essa aresta. Que nesse caso, ó, seria um pouquinho aqui mais para dentro. Tá? Para facilitar, você pode também riscar o seu dente vizinho, né? Ó, aqui não vai marcar muito porque esse modelo ele não tem o dente um pouquinho liso. Ele acaba não marcando. Para daí a gente consiga comparar a largura entre arestas do dente vizinho para se estar igual com esse dente que nós estamos aqui fazendo em resina, tá? Sempre importante deixar a mesma distância entre as arestas nos 2 dentes, tá? A partir do momento que eu já tiver marcado essas arestas, eu posso voltar com a minha multilaminada e aí eu vou marcar bem de leve e vou desgastando até encostar na aresta
perdão, na minha linha azul, que é onde eu quero deixar a minha aresta, removendo a minha marcação vermelha. Então observem que aqui, ó, eu vou remover a linha vermelha, deixando a minha linha azul. Aqui é a mesma coisa. Eu vou remover a minha linha vermelha, ó, deixando a minha linha azul. Beleza? Venho e uniformizo essas duas também. Ó, com a mão bem leve, removo a marcação, tá? Certo? E aí eu vou fazer a marcação novamente. Pego a minha lapiseira, risco aqui com a minha linha vermelha. Observe que a linha já fica mais lisa, mais contínua. Venho na minha aresta mesial, risco também essa área, ó. Tá? Observem que ela já está mais contínua. O dente vizinho é muito importante que você tente delimitar bem essas arestas. Aqui eu não estou conseguindo delimitar para vocês, tá? Mas é importante que você tenha a mesma distância entre as arestas se você quiser copiar bem esse dente vizinho, tá bom? E aí eu volto, ó, com a minha ponta diamantada, com a mão bem leve para estar uniformizando aonde eu quero deixar essa aresta. Abaixando nas laterais dessa aresta, deixando esse risco como se fosse o pico realmente dessas regiões, tá? Então, abaixo na face vestibular. Lembrem que a face vestibular de um central, ele tem 2 sulcos de desenvolvimento, tá? Que eu vou marcar para vocês. E nesse momento, gente, eu estou fazendo a minha anatomia primária, tá? Nessa anatomia primária, eu estou especificando apenas a anatomia mais crua desse dente, né? Realmente deixando essas arestas ou mais retangulares, ou mais ovaladas, ou mais triangulares, tá? Removo aqui o pó. Então, na anatomia primária, eu só vou delimitar exatamente o posicionamento das minhas arestas. Venho, marco novamente. Por enquanto, eu não vou me preocupar com textura, não vou me preocupar com o sulco de desenvolvimento, tá? Ó, observem como já está bem mais contínua essa linha. Beleza? E já está no lugar que eu também quero deixar, então eu não vou nem marcar aqui com a minha azul, ó. Porque já está num lugar interessante, eu só preciso delimitar e deixar ela o mais lisa possível, tá bom? O que você pode fazer nesse momento é voltar para o seu disco de acabamento. Você pode voltar para o disco azul, por exemplo, tá? Da Cosme Dente. E aí você vai jogando esse disco até encostar na sua linha. Por vestibular, a mesma coisa. Você vem sem encostar ali na linha. Venho aqui de disto mesial para ir deixando mais contínuo essa região. Sempre deixando a marcação numa área de mais elevação, de maior elevação. E aí eu venho com o meu disco apagando a minha marcação, ó. Quando eu venho com o meu disco apagando essa marcação, eu estou deixando também essa área da aresta uma área mais contínua, sem tanto irregularidades. Mas nesse momento você tem que desgastar pouco, você não pode desgastar muito. Senão você abaixa demais a aresta. E eu venho e marco novamente. Ó, observem como já está bem mais marcado as nossas arestas. Ó. A linha fica cada vez mais contínua, mais lisa.
aqui ainda eu tenho uma irregularidade, ó, que eu tenho que corrigir, tá bom? Então volto aqui com o meu disco de acabamento. Como é um disco de granulação baixa, eu aumentei um pouquinho a velocidade. E aí eu venho abaixando essa marcação com o meu disco, ó. Beleza? E marco novamente. Então, ainda eu tenho uma irregularidade aqui. Aí eu posso voltar, por exemplo, para minha ponta diamantada, para que eu corrija um pouquinho melhor isso daqui, ó. Marco novamente. Observem como já está mais contínua a linha ali, ó, naquela região. E eu posso voltar com o meu disco para deixar bem delimitado essa aresta. Beleza? Finalizando aí a nossa anatomia primária, onde eu já delimitei exatamente o posicionamento das minhas arestas, aí nós vamos para a nossa anatomia secundária, tá? Nessa anatomia secundária, eu vou especificar os nossos sulcos de desenvolvimento e também trabalhar com as nossas 3 inclinações dos nossos dentes. Lembrem que os nossos centrais eles possuem uma inclinação do terço cervical, uma inclinação do terço médio e uma inclinação do terço incisal, tá? Então observem como o meu grafite ele muda de angulação, ó. São 3 inclinações que nós temos no nosso incisivo central. Então eu tenho que acompanhar isso também no nosso acabamento, tá? No momento que eu observar ele aqui por lateral, ele tem que ter as 3 inclinações, tá? Então, para facilitar essa marcação, você pode marcar o terço incisal e médio e marcar o terço cervical e médio, tá? Então, fiz a marcação. Agora eu vou entrar com a minha broca, ó, vou deixar bem lateral para vocês verem, nas 3 inclinações. Uma inclinação do terço incisal, uma inclinação do terço médio e no cervical eu nem vou passar muito porque a nossa resina quase já não está chegando mais ali. Mas eu preciso delimitar bem, principalmente a minha inclinação do terço incisal, ó. Tanto as regiões centrais do dente quanto as arestas. Então eu abaixo desde as arestas, área central, ó, sempre nessa inclinação com a broca. Para a gente continuar com aquelas 3 inclinações. Na região do terço médio, ó, observem que aqui o terço incisal e aqui o terço médio. Olhem como a broca ela muda a alteração de posição, daqui para cá, tá? Então, mudo o posicionamento da broca e venho fazendo a marcação aqui do terço médio. Beleza? E aqui eu já tenho, né,
bem delimitado, bem marcado as 3 inclinações, ó, desse dente. Feito então as marcações e os desgastes das 3 inclinações, nós vamos agora para a confecção dos nossos sulcos de desenvolvimento. Então eu sempre gosto de fazer essa marcação com o grafite. O nosso sulco de desenvolvimento mesial, ele é um pouco mais fino e comprido, tá? E o nosso distal, ele é mais largo e curto, tá? Lembrem que o nosso incisivo central ele tem uma área mais volumosa aqui no centro e as nossas arestas mais volumosas também na interproximal. Tá? Posso usar esse dente como exemplo? Posso também. Tá? Então, esse dente ele tem uma marcação um pouco mais central, tá? Que ela vem marcada até o terço médio. Na mesial também. Então, a gente pode também fazer, ó, uma marcação parecida ali com o dente contralateral, tá? Então aqui na distal ele vem um pouquinho mais para cima, assim. E aí eu venho com a minha 2200, tá? Geralmente em baixa rotação, não é interessante você deixar ela muito rápida, muito veloz a broca. E aí você vai vir, ó, com a barriga da broca nessa área incisal, que é uma área mais larga, e afina lá na ponta da broca. E vai fazendo esse movimento, ó. Sempre mudando a inclinação da broca também. Não sei se vocês observaram que eu começo com a broca de lado e vou mudando a inclinação. Ó, começo com ela aqui na incisal, aí eu vou mudando a inclinação conforme eu chego no terço cervical e no terço médio. Ó. Viram? E aí eu já tenho bem marcado aqui os nossos sulcos de desenvolvimento. Se quiser marcar um pouquinho mais, ó. Aí, já deixamos bem mais marcado, ó. Vamos ver lá se vai ficar mais visível aí para vocês. Vamos ver aqui. Vamos ver para o incisal. Dentinho aqui, ó. Tá bem marcado, tá? Deixando a área central um pouco mais volumosa, ó. As arestas mais elevadas também e 2 áreas de sulco, que são os sulcos de desenvolvimento, tá? Vou marcar aqui para vocês verem, ó. Aqui tá a aresta. Aqui tá a aresta. Aqui temos um sulco, ó, que ele abre na incisal. Beleza? Finalizando a nossa anatomia secundária, agora nós vamos para a parte de textura, né? Que seria a nossa anatomia terciária. Antes ainda de ir para a nossa anatomia terciária, eu gosto de utilizar as borrachas da Cosmident, que seria a borracha azul, que ela é uma borracha que ela tem um potencial de desgaste bem significativo, tá? Então essa borracha ela vai me ajudar a delimitar e marcar bem esses sulcos de desenvolvimento, vai me tirar esses riscos da ponta diamantada, tá bom? Então eu entro com essa borracha azul, ó, marcando um pouquinho mais o sulco de desenvolvimento, marco o sulco de desenvolvimento, aí eu mudo ela de posição, vou de leve, ó, nessa área entre a emenda da resina com o dente,
para sumir com aquela emenda. Então essa borracha ela é muito boa para isso, tá? Passo também de leve nas arestas para uniformizar o alinhamento dessas arestas. Observem como o dente já vai ficando com um aspecto bem mais polido, né? Mas ainda na etapa de acabamento, tá? Posso entrar na minha palatina? Posso, tá? Geralmente eu entro com as minhas pontas diamantadas, tá? Geralmente eu entro lá com a minha 3118 na palatina, depois eu finalizo com a minha multilaminada, tá? Aqui no manequim não vai ser nem tão necessário fazer isso, né? Aí a gente bate carbono, vê a parte de guia de protrusão, tá bom? Se não está muito marcado. Então, para que a gente faça a nossa parte de textura, gente, é muito importante que você visualize no dente vizinho o quão texturizado é o dente vizinho. Porque muitas vezes na boca dos nossos pacientes, os dentes não são muito texturizados igual esse manequim, por exemplo, do dente vizinho, tá? Então, se eu preciso confeccionar um dente com pouca textura, então geralmente eu passo primeiro a minha ponta diamantada, que seria a minha 2200, e depois eu venho com a minha borracha azul, já removendo toda aquela textura, né, para ficar uma textura bem suave, bem sutil. Agora, se eu quero deixar um dente bem texturizado, igual esse do modelo do manequim, então primeiro eu passo a minha borracha, depois eu volto para a minha diamantada para acentuar novamente aquela textura, tá bom? Aí eu volto com a minha borracha novamente para remover um pouco os excessos, né, para não ficar uma textura muito marcada, que é o que eu vou fazer para vocês aqui, tá bom? Então eu já dei uma uniformizada no dente com a minha borracha azul, agora eu vou voltar para a minha ponta 2200. É interessante que você deixe ela com uma rotação bem baixa, tá? E aí, caso você queira uma textura mais evidente, né, como por exemplo esse dente vizinho aqui, ó, que nós temos aqui as periquimáceas bem evidentes, você entra com a ponta da ponta diamantada. Caso você queira apenas riscar um pouco menos essa vestibular, aí você entra com a barriga da ponta diamantada, tá? Então, como nesse manequim nós temos texturas bem marcadas, eu vou riscar com a ponta dessa ponta diamantada e não somente com a barriga, tá bom? Geralmente nos casos de pacientes em boca, eu faço a textura somente com a barriga dessa diamantada e o próprio diamante da ponta vai estar fazendo uma textura legal ali, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer aqui a marcação, ó, das minhas periquimáceas, cervical, ó. Periquimácea do terço médio. Observem que eu estou com a ponta da ponta diamantada. Na incisal, essas periquimáceas elas vão arredondando. E aí eu volto para deixar bem marcado essas periquimáceas. Porque nesse manequim aqui elas são bem marcadas, né? Então vamos deixar bem igual o dente vizinho aqui. Beleza? Se eu quiser suavizar um pouquinho, eu volto e risco um pouquinho aqui, ó, com a barriga. Da minha ponta diamantada. Beleza? Fiz a marcação das minhas periquimáceas. Agora eu volto com a minha borracha azul, somente para remover um pouquinho essas marcações. Vamos ver se eu consigo pegar aqui no brilho para vocês enxergarem, ó. Tá? Se eu passar muito a borracha azul, eu removo todas essas marcações. Então eu tenho que somente passar bem de leve a minha borracha azul, para ela não remover 100% essas periquimáceas. Ó, aqui ficou legal. E aí eu já migro para a minha borracha rosa, que seria a minha borracha
de granulação, de baixa granulação da Cosmident, que ela já vai me dar um polimento bem interessante. Observem, ó, que essa borracha, a partir do momento que eu entro com ela já começa a dar um brilho bem legal. Tá começando o brilho. Olhem lá. Mantendo aquela textura que eu fiz com a minha ponta diamantada. Gosto de início começar com a ponta dessa taça, né, de borracha, depois eu mudo ela de lugar, ó, perdão, e deixo ela de lado, dando bastante brilho aí para esses dentes. Nesse momento, se eu achar que está muito texturizado, eu posso voltar com a minha borracha azul, tá? Para daí diminuir um pouquinho essa textura, tá? E aí vocês vão dosando essa quantidade de textura na boca do paciente. Essa borracha rosa, ela quase não desgasta, então você pode passar bastante ela aqui, ó, para deixar essa resina bem polida. Beleza? Observem que, ó, nós temos uma leve translucidez incisal desse dente. Vou tirar um pouco esse pó. Observem como nós já temos um brilho aqui interessante, ó. Quero marcar um pouquinho mais essas incisais, a gente pode marcar com a broca aqui também, ó. Tá? Podemos fazer essa marcação. Vamos lá. Feito, para ficar um pouquinho mais igual aí o dente vizinho. E aí eu dou continuidade aqui no meu acabamento. Essa parte incisal, desses detalhes incisais, na boca, no dia a dia, eu gosto bastante de fazer esses detalhes aqui, ó, com a minha borracha azul, porque ela não deixa muito evidente igual no manequim aqui, ó. Vocês verão que ela dá uma arredondada. Ó, como fica mais natural. Ela arredonda um pouquinho essas áreas, eu tiro um pouco esse ângulo, ó. Tanto o palatino quanto o vestibular. Olha que legal que ficou. Fica bem natural, tá? Achei um pouco pontudo aqui, ó. Vamos tirar. Beleza? Vamos terminar então aqui o nosso polimento. Então finalizei com a minha borracha rosa, agora eu vou para o meu disco ASAP da Cosmident. Esse disco é onde nós temos aqui o resultado do brilho, né, que ele vem com bastante força. Ó. Observem que eu vou de leve, sem pressão, deixando a borracha esfregando nessa vestibular e o brilho ele já vem vindo com força. Ó. Essa borracha é uma dos materiais que me fizeram acreditar na resina composta, tá? Porque a partir do momento que eu comecei a utilizar essas borrachas, esses materiais da Cosmident, realmente eu fui conseguindo criar esse brilho que vocês estão vendo aqui, coisa que antigamente eu não conseguia alcançar, tá? Então eu gosto muito dessa borracha, porque ela faz realmente a resina ter esse brilho, ó. Parece que está molhado até, né? Sendo que na verdade a resina está seca, tá? Aí você passa ela com bastante frequência, muda as angulações, ó. Com a mão sempre bem leve, entra nas áreas interproximais, tá? E aí nós já temos o dente praticamente bem polido, porém ainda não finalizamos o nosso polimento, tá? Ó, observem como já temos um polimento bem interessante, bem parecido aí com o dente vizinho.
beleza? Para finalizar o nosso polimento, utilizaremos aqui a nossa pasta Enamelize, tá? A Enamelize da Cosmident, na minha opinião, é a melhor pasta de polimento do mundo, tá bem? Sem sombra de dúvidas, ó, essa pasta. Temos aqui 3 gramas, vou colocar aqui uma pequena quantidade na vestibular desse dente, tá? Não precisamos de muito volume de pasta, cuidem que às vezes ela sai de uma vez. Ó, e na interproximal também, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, o pouco de material que vocês colocarem ali já vai ser o suficiente. Eu gosto de umidificar também com uma gota de água, tá? Então, vou pingar aqui uma gota de água, tá bom? Pegarei o meu disco de feltro e vamos iniciar o nosso polimento final da nossa classe 4, tá? Observem que nesse momento a pasta ela sai com facilidade, porém a partir do momento que ela impregna no nosso feltro, ó, isso daqui é um disco de feltro, tá? Nesse momento você tem a sensação de que está perdendo o brilho, né? Porque o dente vai ficando opaco, mas é porque a pasta ela está impregnando aqui nas áreas, nas porosidades dessa resina composta, tá? E aí você vai de leve, vai passando por essa pasta realmente impregnando nessa resina composta e realizando aí o polimento dessa restauração, tá bom? Eu gosto muito desse filtro porque ela entra com facilidade nas interproximais. Ó. Pode utilizar os discos de feltro da DH Pro? Podemos também, tá? São discos excelentes aí. Disco não, perdão, são feltros excelentes, tá? Removo o meu excesso de pasta agora, tá? Vamos remover aqui a minha pasta diamantada. E agora, nesse momento, você tem aquela sensação novamente de que até perdeu o brilho do que quando comparado, quando eu tinha passado somente o meu disco a zap, né? Ó. Bom, removendo a pasta que nós colocamos por vestibular, agora eu vou colocar um pouco de pasta nas interproximais, para que eu consiga fazer um polimento dessas interproximais, tá? Pego um fio dental, dobro ele em 2, 3 vezes, tá bom? Para ficar aqui uma fita um pouco mais grossa. Podemos utilizar também a Super Floss, que nós temos aquela parte que é como se fosse uma gaze, né? Uma área um pouco mais grossa. Eu vou colocar na minha interproximal e eu vou esfregar agora esse fio dental nessas áreas interproximais. Ó. Vou deixar aqui porque está movimentando. Ó, e eu vou esfregar essa pasta nas interproximais. Ó. Que é uma área onde nós não conseguimos ter um bom polimento, tá bom? Posso utilizar aqueles pelos de cabra? Pode também, tá? Podemos utilizar também. Mas o fio dental com a pasta ajuda muito, porque essa área é onde nós temos uma maior suscetibilidade de ter manchamentos a médio e longo prazo, que é onde nós temos menos controle do polimento, tá bom? Então passem com bastante frequência. Aqui no modelo eu tenho um pouco de dificuldade para estar mantendo ele em posição, tá? Mas passem com bastante frequência nas interproximais dos pacientes, tá bom? Para que essas áreas realmente se mantenham com um bom polimento a médio e longo prazo, tá? Feito, polido as interproximais, agora eu volto com o meu disco de feltro, que seria o nosso FlexiBuff, tá? Dessa vez eu pego um FlexiBuff novo, sem pasta, tá? E nesse momento eu vou criando novamente aquele brilho, ó. Observem como ele recupera com facilidade o brilho vestibular que a pasta havia perdido, ó. A partir do momento que eu uso a pasta, ela acaba ficando um pouco mais opaca. A partir do momento que eu venho, depois de remover a pasta, com o meu feltro apenas, esse dente ele recupera bem o brilho, ó.
Sempre lembrem, pessoal, brilho é diferente de polimento. O brilho é muito fácil a gente conseguir. A gente tem que lembrar que microscopicamente essa superfície ela tem que estar realmente selada, tem que estar polida. Tá? Então por isso que é importante o uso da pasta de polimento. Em alguns casos meus, logo no início, quando eu comecei a fazer esses casos de resina, eu não utilizava pasta e eu parava nas borrachas. E eu tive uma perda de brilho um pouco mais acelerado nesses casos onde eu não utilizei a pasta. Então é muito importante estar utilizando. E aí eu volto para o meu disco ASAP, ó, onde eu vou finalizar o meu brilho final. Olhem que brilho interessante que ele fica. Deixando o fundo preto aqui, ó. Então observem, gente, como ficou um brilho bem interessante, tá? Bem parecido com o dente vizinho, deixei ele bem texturizado. As arestas bem delimitadas, tá bom? Ficou bem bacana. Vou mudar a luz aqui de lugar para vocês verem como que ficou a textura desse dente, ó. Aí aqui deu para ver melhor. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Aqui nós estamos finalizando, então, acabamos de finalizar a nossa restauração de classe 4, né? Uma estratificação simples, não foi uma estratificação muito complexa, utilizando aí somente 2 resinas compostas, uma resina A1 de esmalte na palatina, a mesma resina A1 nas interproximais e na nossa vestibular. E na nossa parede interna, na nossa camada interna de dentina, utilizamos aqui uma dentina A2 da Impress Direct, tá bom? Então sempre lembrem de realmente fazer um mapa cromático, fazer uma fotografia antes de realizar e de iniciar esses casos, para que realmente você escolha como vai ser essa estratificação. Se vai ser uma estratificação um pouco simples ou se vai ser uma estratificação mais complexa, utilizando resinas de efeito, pigmentos, né, ou um pouco mais de detalhes aí também na parte de acabamento. Então é isso. Valeu!